A guerra no leste europeu deu uma guinada inesperada com a entrada de tropas da Coreia do Norte em solo ucraniano, que se uniram às forças russas com o objetivo de consolidar o domínio sobre as regiões de Kherson e Zaporizhia, vitais para o controle do sul da Ucrânia. Estas áreas são essenciais para a logística e o fornecimento energético, e sua perda representaria um golpe significativo para o governo de Kiev. As tropas norte-coreanas, armadas com modernos fuzis AK-12, lançadores de granadas RPG-7 e drones de última geração, chegaram com uma missão clara: assegurar a vitória russa, ampliando ainda mais sua presença militar no território. Esses combatentes, chamados de guerreiros de Pyongyang devido à sua origem e ao seu comportamento rigoroso, têm se destacado por sua disciplina e habilidades de combate. Seu impacto nas linhas de frente tem sido substancial, deixando as forças ucranianas em uma posição cada vez mais vulnerável. As tropas de Kiev, com o moral em declínio, enfrentam dificuldades crescentes para responder para ataques coordenados e as movimentações rápidas dos aliados de Moscou. Muitos analistas apontam que a chegada dos norte-coreanos poderá ser um ponto de inflexão crucial no conflito, marcando o início de uma nova fase que poderia redefinir os rumos da guerra. O Ministério da Defesa da Rússia revelou que a presença de tropas da Coreia do Norte é resultado de um acordo estratégico entre Moscou e Pyongyang, que até então se limitava a uma parceria política e simbólica. Agora, essa aliança se concretiza de forma ativa no campo de batalha. Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, justificou a intervenção como um ato de solidariedade entre nações soberanas que enfrentam a pressão de potências externas, destacando a resistência de seu país ao domínio dos interesses ocidentais. A presença dos norte-coreanos foi particularmente notada na região de Kursk, onde unidades ucranianas foram forçadas a se retirar diante de um ataque implacável e bem coordenado. Em declarações recentes, o presidente russo Vladimir Putin elogiou os soldados norte-coreanos, descrevendo-os como valentes e enfatizando a importância estratégica da parceria entre Moscou e Pyongyang para o sucesso da ofensiva. Embora o número exato de combatentes norte-coreanos ainda não tenha sido confirmado oficialmente, fontes de inteligência ocidentais estimam que cerca de 200 mil soldados estão disponíveis para apoiar as operações russas. Este reforço pode ser um fator determinante para a queda das defesas ucranianas nas regiões de Kherson e Zaporizhia, cujas perdas comprometeriam não só a resistência militar, mas também a capacidade de Kiev de manter o controle sobre sua infraestrutura vital. Esses soldados não são tropas convencionais, são especialistas em guerra moderna, com um foco particular no uso de drones de ataque FPV, uma tática que tem transformado o combate, especialmente em áreas urbanas e de difícil acesso. O treinamento intensivo e o uso de tecnologia avançada tornam os combatentes norte-coreanos uma peça-chave nos planos estratégicos da Rússia, oferecendo uma vantagem significativa às forças russas que operam nessas regiões. Em Kiev, a situação se torna cada vez mais desesperadora. Relatos de deserções entre as forças ucranianas aumentam e a moral entre os soldados está em declínio. Muitos expressam sentimentos de abandono, com uma crescente pressão para abandonar o campo de batalha. Além disso, há um aumento significativo de civis e militares tentando fugir para o oeste da Europa, buscando refúgio devido ao avanço das forças combinadas de Moscou e Pyongyang. A comunidade internacional, particularmente as potências ocidentais como os Estados Unidos e a União Europeia, se veem diante de um dilema. A entrada direta de tropas da Coreia do Norte no conflito pode acelerar o fim da guerra, mas coloca em risco a unidade da OTAN. A aliança, que até agora tem sido um pilar de resistência contra as ações russas, encontra-se incapaz de conter o avanço das forças aliadas de Moscou e Pyongyang. A intervenção norte-coreana, até agora sem resistência direta das potências ocidentais, revela uma hesitação em provocar uma escalada militar maior. A Rússia, ao buscar uma aliança militar com a Coreia do Norte, envia uma mensagem clara de que seu isolamento diplomático não é total. Kim Jong-un, ao envolver seu país diretamente na guerra, fortalece a imagem de sua nação como uma potência militar capaz de atuar ao lado de grandes potências nucleares como a Rússia, mesmo em um teatro de guerra distante. Apesar das crescentes preocupações nas capitais ocidentais, a resposta da comunidade internacional se limitou a declarações de condenação, sem ações efetivas que pudessem deter o avanço das forças russas e norte-coreanas na Ucrânia. Embora líderes de países da
da OTAN tenham se manifestado publicamente contra a aliança entre Moscou e Pyongyang, nenhum país da Aliança Atlântica demonstrou vontade de enfrentar diretamente as forças militares da Coreia do Norte em território ucraniano. Isso tem permitido à Rússia agir com maior liberdade e sem as limitações de um confronto direto com o Ocidente, o que tem sido um fator crucial para o sucesso das ofensivas russas em várias frentes de batalha. Enquanto isso, a resistência ucraniana continua a enfraquecer diante dessa nova realidade militar. A pressão das forças combinadas de Moscou e Pyongyang tem sido imensa e a falta de um apoio constante e decisivo de aliados ocidentais tem minado as forças de Kiev. Especialistas militares indicam que a perda iminente de Kherson e Zaporizhia pode representar um ponto de inflexão irreversível para a Ucrânia, afetando gravemente sua capacidade de defesa e comprometendo sua posição estratégica no sul do país. O controle dessas regiões é vital, não apenas do ponto de vista militar, mas também devido ao seu valor econômico e logístico, sendo áreas cruciais para o fornecimento de recursos energéticos e para o controle de rotas comerciais. A presença das tropas norte-coreanas nas linhas de frente expõe a fragilidade da coalizão ucraniana, que depende cada vez mais de um fluxo contínuo de apoio financeiro, armamento e recursos logísticos enviados pelo Ocidente. Sem esse suporte, a Ucrânia se vê em desvantagem não apenas em termos de equipamentos, mas também em questões de moral, com as tropas ucranianas cada vez mais desmotivadas diante da escalada militar e das perdas consecutivas. A coordenação entre Moscou e Pyongyang, que combina experiência militar com o uso de tecnologia avançada, coloca as forças ucranianas em uma posição vulnerável, pressionando ainda mais a estabilidade política da região. À medida que o conflito se prolonga, a guerra entra em uma fase decisiva, com as alianças internacionais sendo reconfiguradas e novas táticas militares moldando a evolução do combate. O uso crescente de drones de combate, tanto em missões de reconhecimento quanto em ataques de precisão, está se tornando um dos pilares da estratégia militar moderna, principalmente nas frentes urbanas e em áreas de difícil acesso. As forças russas, com o reforço das tropas norte-coreanas, têm usado essas tecnologias de forma eficaz, ampliando sua vantagem sobre as defesas ucranianas, que não possuem a mesma capacidade de operar em nível tão avançado. A guerra eletrônica, que inclui a interrupção de sistemas de comunicação e de controle, também se tornou um fator crucial, com a Rússia utilizando esses recursos para desestabilizar ainda mais as forças ucranianas e dificultar sua coordenação no campo de batalha. A colaboração entre a Rússia e a Coreia do Norte marca uma mudança estratégica profunda no equilíbrio de poder global. A decisão de Moscou de ativar essa aliança militar não só fortalece sua posição no conflito ucraniano, mas também envia uma mensagem clara ao Ocidente de que sua capacidade de ação militar e diplomática não está limitada às fronteiras tradicionais. A intervenção de Pyongyang demonstra que a Rússia está disposta a explorar todas as opções para garantir a vitória, incluindo parcerias com regimes isolados internacionalmente. Ao fazer isso, Moscou reforça a ideia de que no cenário atual, a ação concreta no campo de batalha tem um peso muito maior do que as negociações diplomáticas prolongadas. Essa mudança de paradigma, que mistura táticas convencionais e não convencionais, redesenha o panorama geopolítico e desafia a hegemonia do Ocidente, colocando em xeque a eficácia das estratégias de contenção e das sanções impostas a Moscou. O futuro da Ucrânia e possivelmente da ordem internacional pode ser determinado não apenas pelos avanços militares, mas pela capacidade das potências globais de reagir e ajustar suas políticas em resposta a esse novo tipo de guerra, onde alianças estratégicas inesperadas e tecnologias de ponta desempenham papéis fundamentais na redefinição do equilíbrio de poder.